Olá, esse é o meu primeiro vídeo fazendo uma ilustração enquanto eu narro. E eu me chamo Yuri, eu tenho 20 anos, eu sou ilustrador. E eu iria falar que eu sou ilustrador iniciante, mas eu já tô desenhando há uns 3 anos, então eu acho que não, que uma hora eu vou ter que parar de falar isso. Mas hoje, como o primeiro vídeo de abertura no canal, pra mim perder um pouco a vergonha, eu vou estar mostrando meu processo de desenho do Dr. Frank, do filme Horror Picture Show de 75, onde acredito que eu ia falar a maior parte saiba sobre o que é o filme, mas é um filme de terror musical, onde a gente tem personagens LGBTs fazendo coisas más e criando um ser perfeito. É incrível. Eu acredito que eu não vou discorrer muito sobre o filme em si e mais sobre o meu processo de desenho dessa ilustração, enquanto eu passo no fundo aí o processo de sketch. Mas quem sabe? Vamos lá. Então, como eu disse, eu sou um artista não tão iniciante, mas também não tão avançado assim. Eu costumo desenhar bastante personagens e fanarts e gosto de vez em quando de elaborar também alguns personagens naturais, por mais que eu tenha um pouco de dificuldade de expressar o que eu quero numa visão original. Eu acho que acredito que faz sentido. Eu sou muito daquele tipo de pessoa de que compensa fazer algo que todo mundo já fez e eu acabo ficando um pouco travado e não fazendo nada, mas eu estou tentando quebrar isso e quando eu consigo eu acabo fazendo alguns personagens. São poucos, mas acredito que. São poucos não, tem alguns. Mas nesse processo do vídeo, eu já estou blocando as cores ali. Sobre essa ilustração eu achei que foi gostosa de fazer. Eu tenho minhas considerações sobre ela. Acredito que talvez não tenha sido a minha melhor ilustração, mas eu acredito que a parte do sketch é sempre algo muito prazeroso pra mim. Eu tenho um pouco de dificuldade na pintura, como acho que vai dar pra ver, principalmente nas tonalidades, na saturação. A saturação é um grande problema pra mim. Essa parte de blocagem de cor eu até acho interessante, até gosto na real de realizar, mas a partir do momento que eu preciso sombrear, iluminar, dar tons médios, eu acredito que eu acabo me perdendo um pouco. Talvez seja pelo meu monitor, que por mais que tenha uma qualidade ok, eu acredito que ele fica muito opaco. Muito não, mas fica um pouco opaco as minhas artes e quando eu jogo no celular e vou dar uma olhada, eu fico, meu Deus, que bronzeado é esse? E acho que foi um pouco que aconteceu nessa arte, mas no final quando eu vi, eu joguei pro celular, no resultado final eu acabei diminuindo um pouco a saturação dela. É nesse momento que eu tô fazendo o corset e a luva. Eu gostei muito de como eu apliquei a textura, que eu acabei de descobrir essa textura numa arte anterior de um cowboy que eu fiz, que vai estar passando na tela aí também pra vocês darem uma olhada. Eu gostei muito, muito mesmo desse tipo de textura que parece. Eu não lembro, eu não me recordo se o efeito é aquarela, talvez não seja o nome de aquarela, porque o efeito de aquarela é um outro, mas é um, esses padrões não padronizados na roupa gostei bastante. Essa parte eu achei que foi a melhor da ilustração, que é algo tão simples, mas é quando eu coloco a minha calça e eu acredito que a minha rastão, sei lá como fala, eu acredito que essa parte deu um tchan, assim, no personagem e acho que contribui. Eu tive um pouco de dificuldade na maquiagem. Eu não sei se é dificuldade, mas um pouco de decisão. Eu queria ser totalmente fiel, sim, ao personagem do Dr. Frank, mas ao mesmo tempo eu queria fazer alguma adaptação de tonalidades e tal. Então eu acredito que por mais que tenha esse glam na make e na postura do personagem, eu acabei talvez dando um pouco mais de dimensão no rosto, um pouco mais de detalhe ali no, na pálpebra com brilhos e uma tonalidade de azul que vai puxando pro mais claro até chegar no branco que centraliza ali, tem fica um brilhinho bem no meio. E eu gosto, assim, eu acho que no final, por conta da saturação e da iluminação que eu fiz, talvez tenha ficado um pouco parecido com a do filme no quesito de
apenas uma sombra azul escura, tipo, nesse momento, assim. Eu acho interessante essa tonalidade e eu não gosto vendo agora, tá? Eu não gosto muito desse tom de blush que eu adicionei. Eu achei que ficou meio não sei, mas eu olho pra cara agora e tô falando, meu Deus, o Long Legs. Mas não é o Dr. Frank. E essa parte eu gosto bastante da make, que você adiciona essa iluminação debaixo da sobrancelha, que é muito drag. E como eu sou viciado na arte drag e vejo alguns realities como RuPaul, Dragula, eu adoro fazer esse tipo de make, porque fica, acho que puxa pro meu estilo, eu acho que é algo muito característico, que sempre que eu faço make, que não é muito, não faço muitas makes, tá? É muito, na verdade é bem raro, mas quando eu tenho, eu acredito que eu tenho um pouco de queerness nas minhas artes. Essa, obviamente, porque tô falando de um personagem queer, mas nas outras eu acredito que tenha também um pouquinho disso e eu consigo talvez trazer, talvez seja uma característica da minha arte que eu me orgulhe. É difícil falar isso, não falo isso quase nunca, mas eu gosto dessa característica de feminilidade, mas também da make e do formato, da pose na expressão corporal que algumas personagens que eu faço tem. Por mais que não seja umas poses complexas, são na real bem simples. Mas eu acredito que eu consigo tô conseguindo atualmente trazer um pouco de dinamismo e essa compreensão de que tá, talvez eu aplique isso às minhas características como artista. Não sei, acho que tô me divagando demais. Nesse momento eu tô adicionando a sombra, que pode ver que eu coloquei um bronze, um tom de vermelho nos ombros e no cotovelo ali. Eu gosto dessa sensação de fazer isso em personagens, tanto de pele clara quanto pele escura. E normalmente pele escura eu adiciono um tom de vermelho, mas eu adiciono um tom de vermelho um pouco mais escuro, que fique como uma. Não é bem uma sombra, mas é como um destaque, mas é um destaque claro da pele dele. Eu não sei se ficou muito claro, mas nesse momento eu tô adicionando os tons médios do sombreamento. Eu faço tudo na camada multiply e eu tô tentando, por mais que seja o padrão, eu acredito que eu me perco um pouco na tonalidade dos tons novamente quentes quando eu uso multiply, sempre. Porque eu acredito que eu acabo escurecendo demais ou eu deixo muito laranja. Mas é a vida. A gente vai se adaptando até a gente aprender. Nesse momento do rosto, eu tô sombreando o rosto e eu acredito que eu fiz alguma coisa errada. Parece que eu só tô falando mal da minha arte, né? Mas quando eu comecei essa arte, eu pensei em fazer tudo de um tom de sombra. Então eu pensei, tá, como o rosto vai ser mais claro, talvez eu realmente tenha que fazer uma tonalidade diferente de sombreamento para que fique harmônico. Não dá pra mim fazer tudo num tom da pele, então vai ficar estranho jogar o tom ali no cinza, no branco do rosto. Mas ao mesmo tempo eu uso muito o roxinho ou até o verde para fazer meus sombreamentos. Então eu não sei o porquê de que eu não fiz tudo de uma tonalidade. Eu sabia que eu iria usar um tom próximo à pele para fazer o sombreamento base, para ter uma distinção de sombra, mas eu acabei não fazendo isso, usando toda uma sombra só no corpo, como eu gostaria, né? Aqui nesse momento tá um pouco acelerado, mas eu tô aplicando a iluminação, que foi um desafio, assim. Eu gosto de como eu coloquei nas pernas e até nessa parte do rosto, essa parte ali acima da sobrancelha, que eu esqueci o nome dessa parte. Eu ia falar têmpora, mas a têmpora é ali do lado, na bochecha. Mas ali na parte da testa, eu acredito que eu realizei bem essa parte. E eu tava, tipo, nesse momento pensando, tá, eu preciso mudar esse tom de fundo pra mim ter uma dimensão de como as cores, principalmente da luz, vão estar na arte final, porque eu tava fazendo tudo no branco e eu não mudei a tonalidade nem pra um cinzinha do fundo e eu tava meio cego, assim, tava meio estourado e eu tava ficando um pouco desesperado, tanto que eu largo mão e vou pro cabelo, que eu vou dar só um detalhezinho assim, bem leve pra não chamar muita atenção, porque não é isso o foco da arte. Eu tava. Por mais que esteja simples no sentido de não tem muitas coisas renderizadas e não é o que eu queria, mas não tem muitos detalhes em algumas partes.
Aqui eu adicionei, né, como eu disse, um tom de vermelho no fundo para fazer referência, porque eu tava seguindo a referência que inclusive estava na minha tela, mas eu não sei porque o OBS não capturou, talvez eu tenha configurado errado, mas eu comecei a fazer um bem porcamente mesmo fundo, só para dar uma dimensão maior, um contraste. Escrevi Transilvânia ali, mas eu percebi que eu estava escrevendo errado, porque no filme é diferente como escreve Transilvânia. Eu acho que não sei, eu vou alterar na real essa parte aí, ó, Transylvanian, com N-A-N no final. E eu vou fazer como se fazer um sombreamento ali e dar um blur total, assim, porque não dá pra deixar desse jeito. Eu queria só pra tivesse um detalhezinho pra não ficasse tão simples, por mais que a arte já esteja simples, mas se fosse mais interessante visualmente. A moto. Fosse mais interessante visualmente mesmo. Aí tu dá um sombreamento. Eu gosto dessa parte, eu achei que ficou legal. Eu aplico o blur e eu acredito que funciona bastante. Talvez novamente o vermelho esteja um pouco saturado demais, mas eu acho que no contexto ali da cena e a própria referência que eu tô usando, eu acho que tá similar, sim. Por mais que o objetivo não seja fazer igual. Nesse momento eu passo pros detalhes finais da arte. Eu adiciono uma camada de multiply com um tomzinho cinza, mas depois eu altero para um roxinho. Eu começo agora a sombrear realmente, iluminar realmente as partes que eu acho que ficaria mais interessante baseado na referência. Mas também adicionar um detalhamento em algumas partes. Vocês vão ver que ali na parte do corset, próximo ao colar de pérola, eu faço um tonzinho de cinza pra parecer mesmo que aquela cena tá levando, aquele tecido tá se dobrando, se levantando. Eu aplico um pouco mais de sombra também na lateral do corset e na mão de trás e na região do pênis, porque eu acho que tava um pouco opaco, não sei. Tava um pouco sem dimensão. E aqui eu começo uma tentativa de fazer pelos no corpo, mas eu não tava gostando do resultado, então eu largo isso pro final. Agora eu mudo de brush, eu pego um brush que é. Eu esqueci o nome, mas se não me engano é pelúcia, então eu não esqueci, se eu acabei de falar o nome. É pelúcia e eu vejo. Tá, não tá legal. Aí eu ajusto o brush e começo a aplicar e depois passar um brush de blur em cima pra tirar um pouco de destaque, porque não era o objetivo de ficar tão destacado, principalmente na barriga. Mas acredito que dá um detalhezinho assim pra arte e me faz mais contente, deixa mais interessante todo o contexto. Agora eu tô chegando no finalzinho do vídeo, tá dando só os últimos ajustes. Então é isso. Espero que tenha gostado do primeiro vídeo. Tô um pouco nervoso, então desculpa se eu falei muito rápido, muito devagar, não falei nada com nada. Mas meu Instagram vai estar na descrição, juntamente com o meu nome. O link, então se você gostou, por favor, curte aí, comente. E eu trago mais processos de outras artes, talvez narrando enquanto eu realmente estou fazendo, ou elaborando algum personagem, ou fazendo alguma outra fanart que eu acredito que eu mais vou fazer. E é isso. Um beijão e até a próxima.